Seu marido é grosso, grita com você, por nada, você faz uma pergunta e ele te responde mal. É mal educado, é estúpido. Como agir com um marido desse? Pediu divórcio por causa disso? Não. Às vezes não, né? Tem horas que realmente não dá para suportar e você entra na situação brigando com ele. Ele fala uma coisa, você fala outra. E aí vocês passam dias e dias de cara virado um com o outro, batendo porta, batendo louça, vai dizer que não tem essa. Ou fingindo que um e o outro não está dentro de casa. Como realmente você reagir a um marido desse? Eu vou te ensinar. Como reagir com um marido que é muito estúpido? É difícil, né? Tudo que você fala pra ele, ele vem com uma resposta dura, uma resposta totalmente mal educada, sem noção, porque você apenas fez uma pergunta e você sai de perto com aquela cara de tacho, né? Porque ele fica ali se sentindo o rei do negócio, se sentindo o rei da coisa toda. Eu venho lhe dizer aqui que pode ser o quê? Pode ser criação? Pode ser que a mãe lá não deu as varinhas na bunda que precisava, pode ser sim, pode ser que ele aprendeu desta forma com alguém ou que ele nasceu desse jeito mesmo, rabugento e não tem educação. Porém, eu venho te dizer uma coisa que vai te deixar muito chateada. Você deixou isso. Nós colocamos limites nas pessoas. Então, a primeira vez que ele foi mal educado com você, a primeira vez que ele reagiu estúpido e grosso, você deixou. Você deixando, vai algo assim como se fosse automático. Não, eu estou sendo assim. Toda vez que ela fizer uma pergunta, eu vou responder desse jeito. Torna-se automático tratar aquela pessoa daquela forma. Por quê? Ou ela reage igual, ou ela finge que não tá acontecendo. Então esse negócio, você tem que fingir que ele não fez nada. Não, não é dessa forma. A minha avó sempre falava, não, ignora. Não, não tem ignorar. Porque quando você ignora, você aceita. Você aceita com que aquela pessoa te trate desta forma, te trate mal. E aí você se sente como? Desvalorizada, uma mulher que não é respeitada. E é verdade. Porque quando a pessoa ultrapassa limites que não existem, ela faz de você o que quer. Então ele te trata desta forma porque você permitiu. Porque da primeira vez que você bloqueasse ele, peraí, por que você está me tratando desta forma? Lógico que a mulher não vai fazer essa pergunta, né? Porque a mulher já vai direto pra guerra. Quem que você pensa que é? E daí se embola os dois ali na discussão. Mas vamos lá para as dicas de como você reagir a esse marido. Você foi lá, fez qualquer pergunta pro seu marido, ele foi mal educado com você. Você vai fazer o quê? Você vai falar, beleza, obrigada. Vai fazer o quê? Vai fazer suas coisas, vai assistir um filme, vai ignorá-lo nesse ponto dentro de casa. Por quê? Porque se você rebater, vai gerar uma confusão maior. Vocês vão ficar batendo boca e um quer ter maior razão do que o outro. Quando você for assistir um filme, ficar lá quietinho no seu canto, comece a observar as atitudes dele. O que leva ele a te tratar desta forma? O que leva ele a ser grosseiro com você? Mas, Lia, eu não sei, sabe? Você tem que observar o seu marido para ver quais são os pontos que levam ele a ser desse jeito com você, porque muitas vezes a gente faz coisas que não percebe. Talvez você esteja colocando em cima dele muita atenção, muito ali, sabe, perepepico, muito ali, sabe, em cima do marido, sempre pedindo alguma coisa. Talvez você esteja enchendo o saco e não coloque limites, porque em um relacionamento tem que ter limites e talvez você tenha ultrapassado isso e não esteja vendo. Então é nisso que eu quero que você pense os motivos, porque eu não sei aqui os motivos, você sabe porque o marido é seu. Então comece a observar quais são os motivos que ele te trata desta forma. Mas, Lia, você falou que não era para ignorar ele. Ok, mas nesse momento, quando você falar, ok, obrigada, você vai observar isso. Você precisa abrir a sua mente para observar por que este homem está desta forma. Porque o seu relacionamento, você tem que estudar o caso. O que está acontecendo com este homem? Em uma hora ou outra, ele vai perceber que você está diferente. Porque se você continua e finge que nada aconteceu, ali, você está lavando a louça, o cara te tratou mal, você continua lavando a louça, conversando com ele como se nada tivesse acontecido. Não, você vai ignorá-lo, vai dizer ok e vai fazer outras coisas, vai assistir um filme, vai fingir que ele não está ali. E em um certo momento ele vai começar a perceber. Pode ser que demore? Pode ser que demore. Pode ser que demore uma semana para este homem perceber que você está
diferente, porque você tem que ativar um gatilho nele que você está diferente, para que você tenha uma reação diferente da parte dele. Mas o que será que está acontecendo? Quando o indivíduo vir perguntar para você, mas o que está acontecendo? Aí você vai falar, olha, é o seguinte, eu estou me sentindo muito desconfortável com a situação, você me trata muito mal, você responde mal, então eu não estou me sentindo bem com isso. E talvez você tenha acostumado a me tratar dessa forma e eu também tenho permitido com que você me trate desta forma. E eu quero mudar isso. Mas lembre-se que ninguém muda ninguém. Só vai mudar esta situação se realmente o seu marido quiser que mude. Se ele for daqueles grosso, daqueles homens que realmente, que nem diz a minha mãe, unha de arrancar toco, minha filha, não tem jeito. Aceitou casar com um homem desse jeito. Você aceitou aquela pessoa. É complicadíssimo, você não vai mudar. E eu tenho uma notícia muito ruim, só tem a piorar. Mas se você realmente acha que tem jeito, você vai falar, olha, não está muito legal e eu quero saber o que está acontecendo. Quais são os motivos que você acha que você tem que me tratar desta forma? O cara vai ficar sem ação, ele vai pensar. Ele não vai saber o que responder na hora. Quais são os motivos que te levam a me tratar desse jeito? Ele vai ficar, caramba, quais são os motivos que me levam a tratar ela dessa forma? Pode ser que ele vire as costas, pode ser que ele te deixe falando sozinha, pode ser que ele converse com você e ali desabafe o que está acontecendo. Por quê? Porque a gente tem que ver o que está acontecendo na vida do outro. Só que a mulher no casamento, a mulher tem que ter sabedoria, entende? Que a mulher faz o homem, não adianta. A mulher faz o casamento e faz o homem. E aí você vai ativar esse gatilho nele. E se ele abrir a conversa, é a hora de você conversar com ele. Não é a hora de você conversar com ele quando vocês estão assistindo um filme, passeando, sei lá, no meio dos Paranauê ali. Mas por que você me trata desse jeito? O cara tá ali. Não, não é. Quando você sentir uma abertura, você fala, é difícil segurar isso? Muito difícil. Para as mulheres que sofrem de ansiedade, na hora, é muito difícil. Mas, Lia, eu não vou aguentar sem ficar sem responder. Não vou aguentar sem ficar sem falar. Você faz errado, porque intriga gera intriga. Nervoso gera nervoso. E você ficar discutindo, discussão leva à discussão. Então, é você que tem que colocar panos quentes ali, porém ativar o gatilho do seu marido. Quais as suas rotinas? Você mude a sua rotina e ative esse gatilho nele. Calma aí, por que ela está agindo diferente? Porque se você agir batendo a vassoura, quebrando o balde lá fora, gente, eu já fiz isso, por isso que eu tô falando. E todas essas atitudes minhas não davam em nada, ele não dava bola. Mas quando eu me comportava de uma outra forma, aí eu via que dava. Vocês entendem? Então você tem que ativar esse gatilho e esse gatilho só você sabe. Quando você diz pra ele, você é muito grosseiro, nossa, como você é cavalo, como você é isso, como você é aquilo, você vai colocando isso dentro da cabeça dele, ele vai afirmar, não, sou grosso mesmo, sou desse jeito, você tem que aceitar. Pare de chamá-lo de grosseiro, porque vocês sabem, né? A lei da atração tá aí, tudo que você fala se afirma. Comece a pensar diferente, tente entendê-lo, não que você não tenha sentimentos, você vai tentar entender o seu marido, é a sua prova, vai tentar entender. Se é algum problema no trabalho, se é algum estresse, o que será que está acontecendo, por que desse nervoso todo, por que ele acha que deve te tratar dessa forma. Essa pergunta, gente, é crucial. Se você fazer essa pergunta quando ele não está nervoso, se você fizer ali na hora que vocês estão discutindo, ixi, vocês vão ouvir um monte de coisa. Então não faça essa pergunta quando está ali no calor da emoção. Quando tiver tudo tranquilo, tudo normal, e ele vir te perguntar, é a hora de você falar, quais são os reais motivos que você acha que deve me tratar desta forma? Eu assino embaixo. Se você fizer isso, vir aqui comentar, você vai falar, Lia, ele não soube me responder. Ou ele me respondeu, ou a gente sentou e conversou e tudo melhorou. Eu tenho absoluta certeza. E tenho absoluta certeza que muitos deles vão virar as costas para poder pensar, calma aí, quais são os motivos que eu trato ela desse jeito? Se o cara tiver consciência.
tá? Se o cara tiver consciência, ele vai fazer isso. Mas se o cara for, que nem diz a minha mãe, unha de arranca-toco, ele cresceu dessa forma, ele tem essas crenças limitantes que ele tem que tratar a mulher desse jeito, ele é grosso de nascença e de criação, pode largar a mão. Aí eu falo pra você que você repense esse seu casamento. Porque não dá, gente, pra você viver maltratada só pra dizer que tem um marido. Como dizia a minha bisavó, só pra levar a vida de cajado. Ela não falava direito dela, falava, só pra levar a vida de cajado? Não. Então, se for só pra levar a vida de cajado e viver dessa forma, eu acho melhor você repensar. Por quê? Os homens, quando vão envelhecendo, só tendem a piorar o negócio. E piora. Gente, tem casos aí, olha, que me arrepia os cabelos, que eu falo que se fosse eu jogava na valeta, eu imagino, assim, colocando o ser em cima num carrinho de mão e jogando na valeta, porque eu não suporto ser maltratada. Mas você tem que ser inteligente, observar, ter sabedoria. Mas calma aí, o que está acontecendo com ele? Tente absorver quais são os motivos para quando ele vir conversar contigo, você tenha defesa. Olha, é por isso, cada vez que eu vou falar tal coisa para você, porque eu não sei, né? Nós estamos imaginando. Eu vou te entregar comida, você é mal educado comigo. Eu vou falar para você que a janta tá pronta, você é mal educado. Então eu gostaria que o nosso relacionamento não fosse dessa forma. Você me trata muito mal e isso está me cansando. Eu não tô mais suportando e eu gostaria de entender você. Estenda a mão para ele, sabe? Não puxar a briga, estenda a mão. Eu quero te ajudar. Se há algum problema contigo, talvez psicológico, talvez sofrendo de ansiedade, talvez qualquer outra coisa que pode ser até ali, né? Na parte de baixo, que está sofrendo algum problema. Se é falta de hormônio, você tem que apoiá-lo neste momento, se vale a pena. Gente, eu quero que vocês entendam que se vale a pena. Como eu quero que vocês frisem aqui, vale a pena fazer isso? Se vale, invista. Daí sim é a conversa, daí sim que entra o diálogo. Se esse homem tem diálogo, né? Porque tem uns que não tem nem como conversar. O cara é tão grosso que o negócio assim, você fala qualquer coisa, explode. O cara não para de falar, o cara te xinga de chata, você começa a pensar, mas eu sou chata mesmo, acho que sou eu. Você começa a levar a culpa, não, acho que é eu que tô levando isso, acho que é eu que tô levando ele a fazer isso. Não, começa a analisar. Por isso que eu falo pra você que você tem que se afastar, você tem que ativar esse gatilho nele com ações diferentes, para que ele entenda que nem criança, sabe? Que a criança tem que compreender que aquilo é errado, mais ou menos dessa forma, porque muitos homens não receberam educação, porque as mães não deram, ou porque foram muito rígidas, ou porque não tinham estudo, sabedoria, nada, e daí cresceu nas coxas. Então ele vai tratar a esposa da mesma forma que trata a mãe. E é por isso que eu falo para vocês, quando vocês estiverem se envolvendo com alguém, veja como ele trata a mãe dele. E as irmãs, é da mesma forma que ele vai te tratar, porque depois de um certo tempo de casamento, ele começa a ver aquela mulher como mãe, como a mãe dele, porque você está cuidando dele. E os homens, eles são muito carentes. Os homens, tem muitos homens aí carentes de mães, daí eles acabam procurando uma mulher que seja parecida, e tem muitas mães que levam desaforo dos filhos, que não colocaram limites. Por isso que é importante colocar limite. Colocar limite. Quando o homem gritar com você pela primeira vez, você namorando, você fala, calma, como assim? Você vai gritar comigo? Porque depois do grito vem um xingo, depois de um xingo vem a falta de educação e assim vai crescendo o negócio. Porque você não impôs limites e ele, né, para ele é normal, às vezes se torna tão automático te tratar dessa forma, porque você ignora, finge que não tá acontecendo. Não, você tem que colocar um ponto final nisso, mas não é brigando, não é derrubando a casa, não é rolando com ele no quintal, é usando a sabedoria. E essa sabedoria você vai encontrar observando o seu marido, para que ele ative esse gatilho, se ele tiver consciência. Se não tiver consciência, pode desistir, mas se tiver, você vai conseguir entendê-lo. E aí vocês vão discutir a relação. Vamos ver o que eu estou errando com você, mas você erra isso comigo. Vamos aqui dividir as culpas. Você é culpado, porque toda ação tem uma reação. Você faz isso e eu reajo dessa forma. Eu faço isso, você reage dessa forma e assim vai, para que vocês dividam e resolvam o negócio. Porque casamento, gente, não é só alegria, é tristeza, é raiva, é problemas, mas também o casamento ele tem que ser algo agradável. Você tem que dividir as coisas com aquela pessoa e aquela pessoa tem que te respeitar, porque o respeito vem antes do amor. O respeito vem antes de tudo. Te respeita, te ama. Não ama e não respeita, não existe isso. Respeito
e amor. Porque se não te respeita, ele não te ama, sinto muito. Porque quem ama, respeita a pessoa. Tem homens aí que tratam as esposas feito, sabe, um bibelô. É incrível, é bonito de ver o respeito que ele tem por ela. Então, imponha isso, mas coloque de uma forma que você realmente consiga ativar o gatilho. Brigando, batendo porta, quebrando vassoura, não vai resolver, porque já fiz isso, o cara dava risada de mim ainda. E lógico que aquele lá não tinha nem condição, o cara não tinha consciência, tá ok? Eu quero que vocês deixem aqui abaixo seus comentários se achou útil este vídeo, compartilhe com as suas amigas, no grupo da família, com o grupo das amigas, que vai ser muito interessante, que eu tenho absoluta certeza que tem muitas esposas sendo tratadas aí como cachorros, mas é porque vocês não colocaram limites, ok? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!